É com muito prazer e com grande satisfação que eu recebo você aqui no Devocional 2024. Nós estamos no livro de Lucas, capítulo 10, 11, 12 e 13, com os seguintes assuntos que eu trago para você hoje. Se alegrar nas obras ou no céu? O real sentido dos milagres. Recado para quem se sente desprezível e se esforçar ou procurar. No capítulo 10, no versículo 14, quando fala sobre a missão dos 70 e logo na sequência, então ele fala sobre aquelas cidades que estavam sendo condenadas pelo comportamento que elas vinham tendo com respeito ao Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus ele diz: contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras, se referindo a Corazim e a Betsaida. Alguns pecados podem parecer punição mais severa, uma vez que maior conhecimento implica maior responsabilidade. De acordo com Jesus, o servo que desobedece conscientemente ao seu Senhor merece punição mais e maior do que aquele que desobedece na ignorância. O juízo de Deus será inteiramente justo. Por vezes, ele tem oferecido misericórdia especial aos que agem por ignorância, mas agora conclama todos a se arrependerem. Você vê mais sobre isso em Romanos, capítulo 2, versículo 4 ao 11. Já no versículo 17 ao 20, logo depois dos discípulos regressarem da missão que eles foram enviados pelo Senhor Jesus de curar, libertar os oprimidos, diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Se alegrar nas obras e apoiar-se nestas obras no sentido de crer que está em comunhão com Deus por causa delas é engano. Lembre-se que dentre estes que curaram e expeliram demônios estava Judas Iscariotes. A nossa alegria deve ser por mantermos nossa vida em comunhão com os ensinamentos das Sagradas Escrituras, para que assim o nosso nome esteja no livro da vida. No versículo 22, quando nosso Senhor Jesus ele estava falando sobre ele ter vindo com a missão de salvar os humildes, diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Para chegarmos ao Pai Celestial, precisamos ir ao Filho, o Senhor Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe atalho ou outro caminho que nos leve a Deus. Por isso devemos colocar toda a nossa fé naquele que morreu por nós. No versículo 27 ao 28, quando ele fala sobre a parábola do bom samaritano, a palavra de Deus mostra um momento em que um intérprete da lei diz: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento,
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. A resposta dada por este intérprete da lei e a afirmação feita pelo Senhor Jesus nos dá o norte para recebermos de Deus a vida eterna. Pratique isso. No versículo 31 ao 33, aquele momento em que ele fala sobre os 3 homens que passaram por aquele que estava ferido no caminho. A palavra de Deus diz assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. O líder religioso, o membro que obedece tudo que o líder religioso manda, e o que é visto por estes como herege, pecador e caído. 3 homens. E o que foi justificado por Deus foi aquele que, por todos, era o mais desprezível e reprovável. Mas, como nós aprendemos com respeito a Davi, por exemplo, Deus ele olha o interior e não o exterior do homem. No versículo 38 ao 41, nós temos um momento em que Marta e Maria entram em cena diante do Senhor Jesus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja que interessante. Não havia nada de errado com a hospitalidade. Todavia, nesse momento aqui, as prioridades não estavam corretas. Ela estava tão preocupada em servir que deixou de ver a importância de separar um tempo para sentar-se aos pés de Jesus. A maior prioridade da vida deve ser interiorizar o que Deus quer que façamos, refletindo a esse respeito. Nós vivemos uma época em que as pessoas elas estão tão intensamente envolvidas no fazer que elas esquecem de ouvir as palavras de Deus para si e assim praticá-las. No versículo 9 ao 13 do capítulo 11, o Senhor Jesus, quando incita os discípulos a orar, então ele diz: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. O que Jesus promete aqui é sabedoria e direção por meio da obra do Espírito Santo. Não promete que vamos receber tudo o que queremos, até porque há uma diferença entre o que queremos e o que necessitamos. À medida que o Espírito Santo dirige o nosso coração, desejaremos somente aquilo que nos aproximará dele e rejeitaremos o que nos afasta dele. Podemos ter fé para ver tudo isso realizado em cumprimento da sua promessa.
no versículo 27 e no versículo 28, a palavra de Deus nos mostra o momento em que exclamaram dizendo que bem-aventurada era aquela que concebeu e os seios o amamentaram, se referindo a Maria. E o Senhor Jesus disse que bem-aventurado são os que ouvem a palavra dele, a palavra de Deus, e aguarda. Nós sabemos o valor e a importância de Maria no processo do nascimento do nosso Senhor Jesus. Mas essas palavras ditas por ele nos ensinam que dar ouvidos às palavras de Deus está acima do papel de Maria. Tudo que Deus quer de nós é que tenhamos ouvidos para ouvir a sua voz. No versículo 29, a palavra de Deus mostra o momento em que o Senhor Jesus ele rejeita realizar um sinal diante daqueles que pediram a ele um sinal. Porque na verdade eles queriam espetáculo. E os milagres de Jesus serviam de ponto de partida espiritual para quem tivesse o coração aberto para Deus. Mas para os que resistiam a Deus, os milagres eram um fim em si mesmos. Por isso Jesus recusou-se desvalorizar o seu ministério, evitando transformá-lo em espetáculo para os curiosos que só andavam em busca de feitos sensacionalistas, mas nada queriam com ele. No capítulo 12, do versículo 7 ao 9, quando o nosso Senhor Jesus fala sobre algumas admoestações, ele diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Não deixe que palavras de pessoas tóxicas ou situações que lhe frustraram façam você se sentir uma pessoa sem valor. Você é a principal de todas as criações de Deus. Blinde a sua mente com as promessas de Deus e rejeite qualquer depreciação. Imagine, a pessoa mais rica do mundo ou uma celebridade que você gosta muito falando sobre você. Você com certeza se alegraria. Agora imagine Deus falando sobre você para os anjos. Olha como você é especial para Ele. A palavra de Deus nos mostra no versículo 15 ao 21, o Senhor Jesus reprovando a avareza, na verdade mostrando que não é errado ter bens, riquezas ou dinheiro, porque isso não vai te levar para o inferno, mas estar apegado a isso ou viver obcecado por isso. Quando passarmos pela porta da morte, aquilo em que a vida consistia não poderá ser levado, e neste momento, para quem estará preparado a nossa alma? Estar rico para com Deus é manter a sua vida diante dele, seguindo os seus princípios. A preocupação de Jesus é que nossas posses não nos possuam. E para terminar, no capítulo 13, do versículo 22 ao 24, quando ele fala sobre a porta estreita, a palavra de Deus diz: passava Jesus por cidades e aldeias ensinando, e perguntaram para ele quem seria salvo. E ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Se esforçar para entrar é diferente de procurar entrar. Procurar entrar é saber sobre o assunto. Se esforçar para entrar é dar tudo de si por esse objetivo. Fazendo assim, então, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus nos encontrará e dará o acesso ao seu reino. Se te ajudou o devocional de hoje, não esqueça de espalhar pelos seus meios de contatos e redes sociais. Deixe o seu like e o seu comentário. Amanhã eu volto com você com mais Devocional 2024. Você é especial para Deus.